falo bom dia porque eu ainda não almocei. E, para mim, boa tarde é só depois do almoço, não importa que seja 3, 4 horas da tarde. Estou à inteira disposição para qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Eu queria só começar dizendo o seguinte, olha, não tem tema proibido, não tem pergunta irrespondível. Sabe? Perguntem qualquer coisa, de preferência as coisas que sejam interessantes ao povo brasileiro, a vocês. Sabe que eu estou aqui para me colocar à inteira disposição, sabe, das perguntas de vocês. Maravilha. Nós vamos começar aqui nossa conversa, Lula, saudando, muito obrigado, evidentemente. É a sua primeira entrevista depois do seu pronunciamento histórico lá no 7 de setembro, uma trollada maravilhosa no Bolsonaro, não sei se foi ideia sua, de algum assessor seu, de fazer no mesmo dia, 5 horas antes do discurso dele, que foi vergonhoso, e em comparação, um estadista, né, falando antes de na minha opinião, uma pessoa sem condição cognitiva para presidir o Brasil. Eu queria te perguntar, Lula, primeiro, para a gente abrir aqui essa entrevista, sobre essa nova denúncia da Lava Jato, acusando você de lavagem de dinheiro, e, evidentemente, que mais uma denúncia inepta, movida por motivos, acho que de vingança. Eu queria entender melhor o que você acha disso e o que você pretende fazer a respeito de algo que já ultrapassou a linha da justiça e virou mesmo perseguição, a caçada ao Lula. Isso vai continuar? Até quando? Teremos um limite para isso? Kiko, eu queria te dizer uma coisa. Olha, você pode ter certeza que os procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa de Curitiba, que eu tenho chamado de que o Dallagnol montou uma quadrilha de perseguição ao Lula e uma quadrilha de afirmação da primeira mentira. Ou seja, como a Força Tarefa de Curitiba construiu aquele PowerPoint, na minha opinião pessoal, junto com a Rede Globo de televisão e possivelmente junto com alguns jornalistas de outros estados, de outros jornalistas de jornais importantes em São Paulo, eles estão presos àquela mentira. E eles não têm como sair daquela mentira, porque aquela mentira envolveu muita gente na perspectiva de destruir o Lula. Veja que eu estou falando isso com muita tranquilidade. Eles certamente não têm a tranquilidade que eu tenho, porque eles são mentirosos, são mau caráter. Eu acho que eles fazem parte de uma quadrilha, porque não é possível que as pessoas tentem todo santo dia inventar uma mentira na perspectiva de que, bom, alguma coisa vai pegar contra o Lula. Eu estou tranquilo e a única coisa que eu vou fazer é outra vez provar que eles são mentirosos. Outra vez provar que eles não têm dignidade para exercer a função de representante do Ministério Público, que é uma instituição muito forte, é uma instituição muito necessária ao país e que não pode ser tomada por fedelhos messiânicos que queiram sustentar uma mentira para o resto da vida. Sabe, eu não fico mais nervoso porque, veja, eles estão levantando uma denúncia contra mim que não sou nem dirigente do Instituto. O meu Instituto é como se eles hoje pegassem um erro, sabe, no Colégio Dom Pedro II e abrissem um processo contra Dom Pedro II. Ou seja, eu dei apenas o meu nome para o Instituto e eles são tão mau caráter, são tão de má fé, essa turma que está na Força Tarefa, que o substituto me parece que caminha pelo mesmo rumo do Dallagnol. Ele não entrou para substituir o Dallagnol porque era uma figura diferente, era uma figura neutra, era uma figura justa, não. Ele entrou porque ele compactua com a podridão e com as canalices que o Dallagnol fez, com o objetivo de destruir a indústria naval brasileira, a indústria de óleo e gás, a indústria de petróleo e mais a indústria naval e a indústria de engenharia no Brasil. Essa gente ainda vai ser condenado por crime de lesa pátria por ter destruído a base industrial desse país. Para mim, é apenas uma questão de tempo, Kiko. É apenas uma questão de tempo, a sociedade vai descobrindo aos poucos, sabe? Você veja que agora
eles estiveram até envolvidos com o instituto esse instituto que parece estar... Internacional? Hein? A Transparência Internacional, essa ONG, né? Eles agora tentaram até corromper a Transparência Internacional para falar mal. Então, é o seguinte, Kiko, você que é um jornalista importante, você tem que saber o seguinte, eles precisam encontrar uma rota de fuga para sair da encalacrada que eles se meteram. Ou seja, o Lula é um problema. Ou seja, o Lula não pode mais ser candidato a presidente da República, o Lula não pode mais ter sua legalidade política reconhecida, porque é preciso defenestrar o Lula. E qual é o crime que eu cometi? É aquele que eu sempre disse para você, eu dei soberania a esse país. Esse país teve orgulho o tempo que eu governava o Brasil, esse país cresceu, esse país foi a sexta economia, esse país acabou com a fome, esse país melhorou a renda, sabe? Nós chegamos a fazer até a transposição da água do Rio São Francisco, que Dom Pedro tentou fazer a partir de 1846 e não conseguiu, e nós fizemos. Então, o crime que eu cometi foi o crime da ousadia. O crime de que era possível garantir que os pobres participassem do orçamento da federação e que os pobres pudessem tomar café, almoçar e jantar todo dia. Então, como eu sei que eles estão tentando anular essa parte da história do Brasil, o meu papel é defender essa parte da história. E é por isso que eu estou vivo, para defender o legado. E vou dizer para ele que ele deve estar ouvindo a nossa entrevista aqui. Eu tenho 70, vou fazer 75 anos, dia 27 de outubro, mas eu tenho força suficiente, caráter e dignidade para enfrentar a podridão que está tomando conta da força-tarefa de Curitiba. Vou enfrentá-lo de cabeça erguida e eu tenho certeza que eles não têm a coragem, sabe, de debater isso prontamente. Nós vamos provar que eles estão mentindo mais uma vez, nós vamos provar a má-fé mais uma vez e vamos provar aqui dentro e lá fora, até que o Ministério Público tome consciência de que, como o Ministério Público é uma instituição muito séria, e eu tenho parte dessa seriedade porque eu era constituinte, sabe, que eles não possam permitir que irresponsáveis messiânicos participem de forças-tarefas e criminalizem as pessoas antes de detectar o crime, antes de apurar o crime. Então é isso, eu estou muito tranquilo, conversei muito com o doutor Cristiano, e a mesma safadeza estão fazendo com o Cristiano Zanin. A mesma canalhice estão fazendo com o Cristiano Zanin. Ou seja, como se uma advogada agora tivesse que prestar conta para o juiz do contrato que ele faz com o empresário que o contrata. E agora já se sabe que os procuradores foram em cima do cidadão lá da federação para pressioná-la a dizer aquilo. Sim. Então, essa podridão está enfraquecendo a democracia brasileira, está escancarando e desmoralizando a seriedade que a sociedade aprendeu a ter no Ministério Público. É saber até quando que o Poder Judiciário vai ter conivência com essa podridão que tenta tomar conta de uma parte do Judiciário. Então, Kiko, da minha parte é só tranquilidade e disposição de lutar, de enfrentá-los e provar que eles são mentirosos. Muito bom. Presidente, a gente vai seguir aqui na nossa bancada o revezamento das perguntas, tá? Tem gente da Inglaterra para perguntar para o senhor, tem parlamentares e tem também um amigo seu das antigas de Portugal também que mandou um vídeo. Eu não vou dizer o nome agora, mas eu queria chamar aqui o Joaquim. Joaquim, você está aí, meu caro, para fazer a pergunta para o Lula? Manda ver, por favor, Joaquim. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Presidente, quero registrar primeiro que o senhor, quando, naquele discurso histórico que o senhor fez antes de se apresentar à Polícia Federal, o senhor disse que era e é uma ideia. E disse, olha, e essa ideia vai circular pela força de vocês, de todos que estavam lá e de todos que estavam acompanhando. O senhor continua sendo essa ideia nos gestos mínimos. Hoje o senhor está, por exemplo, com uma jaqueta que foi presente do Evo Morales, não é isso? Que é uma valorização. Isso, hoje do Evo Morales. É uma homenagem à democracia que eu acho que deve voltar logo para a Bolívia. Porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é de ver que na minha década de governança no Brasil, eu fui o primeiro operário eleito democraticamente no Brasil
e o Evo Morales foi o primeiro indígena eleito presidente da Bolívia e fez uma administração estupenda. Nunca na história da Bolívia, a Bolívia teve tanto crescimento econômico e nunca na história da Bolívia o povo teve tanta ascensão social como no governo Evo. Só para você ter ideia, Joaquim, a Bolívia tinha de reservas internacionais mais do que o PIB. E por isso caçaram o Evo Morales. Porque na linhagem e na política ideológica da elite da América Latina, pobre não pode subir o degrau da escada de ascensão social que já está tirando da boca deles. Então, eu estou com essa camiseta para prestar mais uma vez solidariedade ao companheiro Evo Morales e que o MAS, que é o partido do Evo Morales, possa ganhar as eleições na Bolívia. Presidente, mas eu gostaria de fazer a pergunta. Quando eu falo do Evo Morales, também, se o Evo Morales da Argentina estiver assistindo, ele que me manda um novo, porque esse aqui já faz tempo que ele me deu. Presidente, mas eu queria perguntar o seguinte, que isso, na verdade, é a expressão de quem luta pela soberania do povo da América Latina, da América do Sul. E nós vemos hoje essa soberania ela ser atingida em todos os setores. Hoje, por exemplo, aquilo que é uma riqueza nossa, muito grande, que é a nossa biodiversidade, que são as nossas florestas, nós estamos vendo elas serem atingidas por uma insensibilidade ou uma incompetência. O senhor Tefili, que o senhor conhece melhor do que a gente, qual o Segari, qual é o simbolismo do poder, né? Consegue definir bem o poder. E nós vemos hoje, então, por exemplo, o Pantanal em chamas. Essas imagens são terríveis, porque nós vemos os índios sendo removidos, porque não conseguem mais respirar no lugar em que eles estão. Nós vemos os animais silvestres também morrendo, fugindo ali do fogo. E eu queria perguntar para o senhor, isto é a causa disso é mesmo só a natureza ou é a incompetência do governo? Olha, Joaquim, eu seria irresponsável se eu dissesse que a natureza não tem nada a ver com isso. Porque com esse calor que está acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo, de vez em quando você vê, sabe, de vários países, a Austrália pegando fogo, os Estados Unidos e muita região pegando fogo, na Indonésia pegando fogo, e no Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem uma reserva florestal, sabe, tem a Caatinga, tem o Pantanal, ou seja, e tem a Amazônia. Então, você tem uma parte do fogo que pode ser da natureza. Aí você pode ter uma parte que seja provocada por pessoas que queiram fazer, sabe, uma certa rapinagem na terra para poder depois entrar com gado, com a soja, ou com milho, ou qualquer outra coisa. O dado concreto é que o governo tem se mostrado incompetente. O governo tem se mostrado muito incompetente no trato dessas coisas. Por quê? Porque o governo, por que o governo não usa as Forças Armadas, sabe, com muito mais gente, já que a gente não tem guerra com nenhum país, a não ser a tentativa do Bolsonaro de fazer a guerra com a Venezuela? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, sabe, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer lugar que está pegando fogo, para tentar diminuir isso? É importante. E depois do que ele fez, foi ele desmontar todos os controles que nós tínhamos criado para controlar incêndio, para tentar ter política preventiva de combate a incêndio. O Brasil estava se preparando a partir das informações do INPE, e a primeira coisa que eles fizeram foi mandar o senhor do INPE embora. Ou seja, foi tentar descaracterizar e desmoralizar uma instituição poderosa e de muita credibilidade internacional. Foi desmontar o IBAMA. Ou seja, ele trabalhou para desmontar tudo. Ou seja, aquele ministro do meio ambiente dele é um cidadão descaracterizado de caráter. Ele não tem respeito pela natureza, não tem respeito pelos índios, não tem respeito pelos negros, não tem respeito pelas matas, não tem respeito pela floresta. Então, é preciso que a gente diga que o incêndio não é só da responsabilidade do Bolsonaro,
mas a gravidade do incêndio passa a ser da irresponsabilidade do Bolsonaro e da sua turma, porque ele não trata com respeito, não leva a sério. Se está queimando 1 hectare, 1 milhão de hectares, para ele tanto faz. Como morrer também não tem problema para ele. Ele fala que a morte é natural, então que aconteça, ou seja, quando na verdade ele deveria também ter evitado esse genocídio da pandemia do coronavírus. Então é esse o país que nós temos, Joaquim, um país governado por um desgoverno, um país dominado pela cabeça conservadora de uma elite que não pensa no povo como um ser humano. Ela pensa no povo como um número. E nesse número o pobre não entra. Sabe, trabalhador desempregado não entra, quilombola não entra, índio não entra, sabe, pessoa, morador de rua não entra. Ou seja, na verdade, é um governo, sabe, muito mais para desgovernar esse país, para não cuidar do país e para vender ideia de puxa-saquismo do Trump. Eu sinceramente, eu acho que o Brasil não merecia o que o Brasil recebeu de presente nas eleições. Possivelmente, uma parte da sociedade brasileira tomada pelo ódio, tomada pelas mentiras, e eu digo sempre, sem querer agredir ninguém, sabe? A Rede Globo e outros meios de comunicação têm responsabilidade com o que aconteceu nesse país. Esse fascismo não nasceu de graça. Isso vem da negação da política, isso vem da negação dos partidos, isso vem da acusação sistematizada sem prática. O resultado é isso. É você ter um homem que tem ódio de pessoas, que não gosta de pessoas, que não gosta de democracia, que não gosta de comunicação, que não gosta de negro, que não gosta de índio, que não gosta de trabalhador, que não gosta do Brasil, que não tem respeito a nada. É isso que está governando o Brasil. Eu te confesso que eu faço política desde que eu entrei no sindicato em 1969 e depois da Constituinte de 88 eu jamais imaginei que a gente ia ver uma aberração dela. Eu já tinha visto uma vez o Cacareco ser eleito vereador em São Paulo, mas o Cacareco ser eleito presidente da República eu nunca tinha visto. É uma pessoa que tem na sua cabeça a simulação do ódio, a simulação da raiva, a simulação da mentira. Um país não pode ser governado por gente assim. Então, eu acho que isso resulta, sabe, nesses incêndios que estão tendo pelo país inteiro. Sabe, eu não estou culpando o presidente Bolsonaro, mas eu estou culpando a responsabilidade dele de evitar que se torne tão grave como está se tornando. O problema é esse. Porque as Forças Armadas têm pessoas para tomar conta disso, o IBAMA já esteve mais preparado, a sociedade de cada estado, a defesa civil de cada estado já estava mais preparada, mas se você desmonta financeiramente as instituições, se você quebra contrato dessas instituições, eles ficam acéfalos, ficam, sabe, eu diria quase que abandonados no trato de enfrentar os incêndios. É uma pena. É uma pena as cenas que a gente vê na televisão, sabe, a quantidade de aves, a quantidade, sabe, das nossas matas destruídas, sabe, de animais, ou seja, que poderiam, sabe, sofrer menos impacto dessa queimada que está tomando conta do nosso país. Seguindo aqui o nosso programa, na bancada, queria chamar o Leandro Fortes aqui. Leandro, você está pronto aí, meu caro? O Leandro fez um tratamento estético, Lula. Ele remoçou há alguns anos, está aparecendo hoje que tem 98. Olha como ele está bonito aí. Está pronto para falar, né, Leandro? Manda ver aí, meu caro. Então... Olá, obrigado, presidente. Prazer tê-lo aqui, prazer enorme. Eu queria, na verdade, levantar uma questão um pouquinho mais aprofundada sobre essas ações do Poder Judiciário, chamado lawfare, que, enfim, nós sabemos hoje, a partir de muitos documentos, a partir até da Vaza Jato, e documentos que têm sido liberados no mundo todo, que essa é uma operação integrada, uma espécie de nova operação Condor, comandada a partir dos Estados Unidos, do FBI, da CIA, enfim, das instituições de inteligência dos Estados Unidos, e que tiveram alguns laboratórios, né, que deram certo lá atrás, a gente prestou pouca atenção, mas já sabia do que estava acontecendo. Primeiro foi o Zelaya
em Honduras, depois lá no Paraguai, e o Brasil acabou se transformando nessa grande experiência, né, de operação do Poder Judiciário como instrumento de assalto ao poder. Retiraram a presidenta Dilma, depois partiram para cima do Equador, do Rafael Correa, partiram para cima do Evo Morales na Bolívia, e, enfim, se institucionalizou essa operação a partir do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos para retirar a esquerda do poder, os governos populares do poder. Só não conseguiram, né, na Venezuela. E essa que é a minha questão que eu gostaria de tratar com o senhor. Muito da crítica que se faz em relação às reações às operações do Poder Judiciário para assaltar o poder é de que, quando o PT estava no poder, quando teve a oportunidade, ele agiu com republicanismo. O republicanismo, que era uma coisa boa, né, que é um conceito bom, conceito de boa-fé, ele acabou virando uma espécie de maldição contra o PT. Então, o PT é acusado estranhamente de ter sido republicano, como se republicano fosse uma coisa ruim. Nas escolhas dos ministros do STF, pô, para que foi republicano? Aí as porcarias estão aí. Né? Se tivesse sido igual Chaves e aparelhado o Poder Judiciário, estaria que nem o Maduro de pé. Se tivesse sido igual Chaves e tivesse politizado as Forças Armadas, o povo, enfim. Há uma série de contraposições às posições do PT no governo e que hoje são colocadas como teriam sido salvaguardas importantes para evitar justamente a operação dos judiciários e do Ministério Público contra o PT. É bom a gente lembrar, presidente, que enquanto o senhor governava, de forma absolutamente democrática, um país em crescimento, criando universidades, enfim, fazendo uma série de coisas boas que tornaram o seu governo e da Dilma em conjunto como um dos melhores governos da história da República do Brasil. Isso não é uma coisa conceitual, nem estou lhe falando isso, né? Isso aqui não é uma missa por exemplo. Isso porque é base nos dados econômicos que são exaustivamente publicados e republicados na mídia sobre esses governos. Mas, enquanto o senhor fazia esses governos maravilhosos, a classe média brasileira, as camadas de classe média mais reacionárias, mais estupidamente reacionárias, mais extremadas à direita, mais ultraconservadoras, acabaram tomando conta, através dos concursos públicos, do Ministério Público e do Poder Judiciário, e nós chegamos a um estado, né, de degradação moral dentro desse sistema, em que o golpe contra a presidenta Dilma foi feita a partir da República de Curitiba, né, do Ministério Público, da Força Tarefa de Curitiba, da Lava Jato, do ministro, do ex-juiz Sérgio Moro. Desculpa te interromper, vou ter que te pedir para fazer sua pergunta, senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá? Então a minha pergunta, eu vou dar logo a voadora, então, no presidente. De volta ao poder, uma vez reeleito, Lula de novo na presidência da República, ele vai adotar essas medidas que o presidente Chaves adotou na Venezuela para blindar o seu governo, para blindar a estadia no poder, de tal forma que não aconteça mais essa operação do Judiciário e do Ministério Público contra o presidente Lula e contra o PT? Leandro, essa pergunta, na verdade, ela carece de um debate profundamente, eu diria, meticuloso, profundamente ideológico, para que a gente possa explicar determinadas coisas. Veja, eu fui eleito num processo democrático. E eu sou muito agradecido à democracia por ela ter permitido que um torneiro mecânico chegasse pela primeira vez à presidência da República de um país que era a 8ª economia do mundo. Ou seja, não é uma coisa simples você imaginar um metalúrgico sem diploma universitário governando a 8ª economia do mundo. Você sabe que havia um preconceito de que eu não podia ser, porque eu não estaria preparado para governar. E o meu desejo era poder ser eleito para poder provar que eu tinha mais competência para governar do que a chamada elite que tinha governado o Brasil até então. Porque eu trazia, na minha experiência política, alguns anos de acordos no movimento sindical, alguns anos de acordo no movimento social, acordos em relação ao próprio governo, sabe, que me permitia fazer coisas que eu acho que os outros não faziam porque não sabiam, porque não tinham experiência, porque não é através de um livro que você aprende a governar só.
Você pode aprender muita coisa no livro, mas para governar, para lidar com as pessoas, para lidar com os seres humanos, para lidar com os problemas sociais, para lidar com as diferenças, para saber quem que você quer atender, quem que você quer dar prioridade, é outra questão. E aí a gente não aprende nos livros, não. A gente aprende no dia a dia. A gente aprende botando o pé na estrada e andando nesse país. Ora, eu fui eleito, eu vou lhe contar uma história para você ver a ironia do destino. Eu, quando fui eleito presidente da República, eu comecei a ter umas certas dúvidas. Eu fui eleito no primeiro turno, na verdade eu fui no segundo turno, eu tinha tido aproximadamente 47% dos votos, eu elegi 91 deputados. Quando eu tomei posse, eu tinha 91 deputados eleitos pelo PT de 513. Tinha um pouco do PCdoB, um pouco do PSB, um pouco do PDT, sabe? Mas eu estava distante de ter uma maioria que me permitisse votar alguma mudança substancial nesse país. Tá? Esse é um problema que o povo brasileiro precisa começar a mudar de comportamento. Se o povo quer votar num presidente progressista, ele tem que votar em deputados e senadores progressistas. Eles têm que votar em alguém que ele confia que vai fazer as mudanças necessárias que a sociedade precisa. Porque não adianta você colocar, sabe, a Dilma Rousseff na presidência e colocar apenas 57 deputados para defender ela, sabe, mais uns 50 de outros partidos de oposição e colocar 400 conservadores. É importante que o povo tenha isso em conta. Então, eu fui eleito assim. Só para você ter ideia, para que eu escolhesse os comandantes das Forças Armadas, eu não tinha nenhuma relação com nenhum militar. Eu procurei um amigo meu, que tinha o pai que era general, e fui procurar o pai desse companheiro para dizer, olha, eu preciso escolher e eu quero fazer a coisa da melhor maneira possível. E esse cidadão me deu um conselho que, para mim, deu certo. Ele falou o seguinte, olha, presidente, não, o senhor não tem que se preocupar se o general é conservador ou se ele é progressista. O senhor tem que lembrar o seguinte, tem uma fila nas Forças Armadas. Então, se na hora de indicar os comandantes, o senhor indicar aquele que está na frente, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter segurança no seu comandante. Pode ter certeza que as Forças Armadas vai respeitar a sua educação. Bom, e assim eu fiz. E posso te contar que eu tive muita compreensão, tive uma relação muito boa com as Forças Armadas, nunca me criaram nenhum problema, ou seja, e trabalharam porque eu tentei recuperar parte das funções da Marinha, eu tentei recuperar as forças aeronáuticas, que não tinha nem avião mais, eu recuperei o Exército, que não tinha nem batalhão de engenharia, não pagava o salário mínimo, não tinha coturno para o pessoal trabalhar, o pessoal era liberado na hora do almoço, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Então, foi assim que eu montei meu governo na área militar. E o Poder Judiciário também, como é que você escolhe um ministro? Sabe, você não conhece todo mundo, você tem a lista de pessoas que chegam na tua mão, você consulta quem você acha que vai te ajudar, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Do governo participava sempre o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, o chefe da Casa Civil, você consultava algumas pessoas dentro do Congresso Nacional, você vai indicando as pessoas pelo currículo. Mas você não tem prova de quando a pessoa estiver com a toga, se essa pessoa vai cumprir aquilo que você imaginava que ele pudesse cumprir. Veja, eu nunca indiquei ninguém do Poder Judiciário para votar em mim. Nunca. Falou. Então, estou lá. Se algum dia eu pedi um favor, eu indiquei eles, indiquei na perspectiva de que eles fossem dignos com a Constituição. Que eles respeitassem a Constituição. Que eles não se subordinassem à manchete de jornais. Ou ao Jornal Nacional ou à revista Veja. Eles não têm que ficar dando palpite na política. Eles têm que votar com relação aos autos do processo. É isso que eu espero das pessoas que estão no Poder Judiciário, como eles esperam algumas coisas da classe política. Então, veja, eu, se votasse a ser presidente da República, eu iria respeitar as instituições, iria trabalhar para melhorá-las, porque o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho de Justiça precisa ter mais gente da sociedade civil e fora da corporação. Não é possível acontecer o que aconteceu agora com o Dallagnol. Depois de 42 reuniões adiadas para julgar o Dallagnol, pegaram na semana que ia prescrever o processo dele e deram um castigo para ele ficar 1 ano
sabe, sem trabalhar, recebendo o seu dinheiro, sem poder pegar processo, mas continua ganhando o seu dinheiro. Ou seja, numa farsa, numa coisa mentirosa, sabe, 42 vezes foi adiado o julgamento do Dallagnol. 42 vezes. Ou seja, e quando ele entrou com habeas corpus, logo, sabe, aconteceu a votação para dar direito para ele. Então, eu, sinceramente, vou discutir com a OAB, com o mundo jurídico desse país, como é que a gente pode fazer para fazer com que o poder judiciário seja menos oligárquico, seja menos elitista e seja um poder judiciário mais voltado para atender aos interesses da maioria da sociedade, sobretudo daqueles que são os mais necessitados do nosso país. Bem, e aí tem outras instituições. Eu sou uma pessoa que votei para fortalecer o Ministério Público. Durante 8 anos de governo, eu indicava sempre o primeiro da lista, porque era a minha concepção de sindicalista. E não me arrependo das pessoas que eu indiquei, também nunca pedi nenhum favor para eles. A única coisa que eu dizia era o seguinte: olha, não condene ninguém pela imprensa. Só denuncie a pessoa publicamente quando você tiver prova. Você não pode primeiro condenar uma pessoa para depois essa pessoa já condenada ir para o julgamento. A sociedade já o condenou, a imprensa já o condenou. Você veja o quanto genuíno foi massacrado pela justiça brasileira, pela imprensa brasileira, e quando ele é absolvido 12 anos depois, sai uma notinha no jornal. Bem, o que essa pessoa não esperava é o seguinte: é que eu fosse resistir e brigar pelos meus direitos. Eu tenho dito sempre o seguinte, Leandro, ou seja, caráter e dignidade a gente não compra em shopping, não tem na feira, não tem em botico nem em boteco. Dignidade e caráter a gente nasce com ele. A gente aprende de pai e mãe. Eu aprendi com a minha mãe o seguinte: meu filho, você quer saber se uma pessoa está dizendo a verdade? Não olhe na boca dele, olhe nos olhos dele. As pessoas mentem ou dizem a verdade pelos olhos. Portanto, quem estiver falando, saiba que eu estou sabendo se está mentindo ou não, porque eu aprendi com uma analfabeta chamada Dona Lindu a conhecer o caráter das pessoas. E eu não quero nenhum favor de ninguém. Eu quero apenas justiça. Eu quero que as pessoas sejam leais e estudem o mérito do meu processo. Porque, para mim, é uma questão de honra a minha inocência. E é uma questão de honra a punição dessa parte podre do Poder Judiciário ou do Ministério Público. São instituições poderosas que é necessário para a democracia e eu pretendo valorizá-las, mas é importante que a gente dê nome aos bois quando essas pessoas errarem. Então, meu caro, eu não sei se um dia eu votarei, mas eu acho que alguém votará. Você poderá ser, outra pessoa qualquer pode ser presidente e pode tratar melhor do que eu. Tá? Eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Acho que consegui fazer um governo, sabe, bom. Não foi aquilo que eu queria, por isso que eu queria votar em 2018, porque eu tinha consciência de que eu poderia fazer muito mais, juntar muito mais gente. Agora, meu caro, é isso aí. Eu quero continuar insistindo para a sociedade brasileira que não dá para desanimar. Desistir jamais. Nós temos que brigar muito para consolidar o processo democrático nesse país e repetir todo santo dia: toda criança tem direito a ir a uma escola, toda criança tem direito a tomar café com pão com manteiga, com leite de manhã, toda criança tem direito a almoçar e a jantar. É isso, temos que repetir todo dia. Isso está na Constituição, isso está na Bíblia, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então é só cumprir. Eu, às vezes, fico brincando o seguinte: no Brasil, para você fazer uma revolução, você não precisa ler nada de Marx. É só pegar a nossa Constituição, que está lá nos direitos fundamentais, tudo que a sociedade tem direito. Então, se brigar por isso incomoda as pessoas, pode se sentir incomodado, porque eu vou continuar brigando por isso. E não se preocupem de devolver meus direitos políticos. Não se preocupem. Eu não preciso disso para fazer política. Eu não preciso ser candidato para fazer política. Uma vez eu desisti de ser deputado federal em 1990 para provar ao PT
que eu seria importante ao PT, mesmo não tendo mandato. Eu queria provar que a importância que eu ia conquistar era trabalhando, e provei isso. Portanto, eu vou provar que, mesmo com esses processos, enquanto eu não provar que quem deveria estar preso foram aqueles que me prenderam, o Moro sabe que é mentiroso. É só olhar na cara do Moro. Você vê que ele é mentiroso. Ele se escondeu atrás da toga. Obviamente que a corporação tenta protegê-lo. Como é que a Globo vai se desfazer do Moro? Foi ela que pariu o Moro. Como é que ela vai se desfazer? Não vai se desfazer. Como é que a imprensa, o Estadão, a Folha de São Paulo vão se desfazer do Moro? Não vão. É por isso que não publicaram nada do Intercept. Porque cada vez... E veja, o que o Intercept falou é importante, Leandro, que tudo que o Intercept falou está na minha defesa, em cada processo. O Cristiano Zanin escreveu. Está acontecendo tudo aquilo que a gente previa. Então é o seguinte, o que eles não esperavam era que a minha vontade de brigar. E esse novo processo é uma nova mentira, que nós vamos desmentir outra vez. Não pense que vocês estão diante de um cara que vai fugir da briga. Eu desafio qualquer um do Ministério Público, do Poder Judiciário, da polícia, a provar um real errado na minha vida. Então é isso que me motiva a brigar, Leandro. Então, se eu votar, eu vou votar um dia mais maduro, E, para mim, votar como cabo eleitoral, porque na última eleição não me deixaram votar. Nem me deixaram votar, porque não permitiram que a urna fosse na cadeia para que eu votasse. Mas eu vou votar esse ano, quero votar o ano que vem, quero votar o ano que vem, E não se preocupem, porque eu não preciso de eleição para estar vivo. Eu estou vivo porque eu gosto da vida, porque eu gosto da democracia e acho que esse país merece uma nova chance de voltar a ser respeitado no mundo e internamente. O pessoal lá que o senhor Obrigado, presidente. Não quer os direitos políticos de voto, o senhor tem que ter os direitos políticos de voto e também, se quiser, se candidatar a presidente do Brasil, como qualquer brasileiro, né? Até o Moro. Eu queria passar a palavra aqui para o Zé Cássio. Zé Cássio, você está por aí para fazer o Zé Cássio, nosso editor. Zé, por favor, manda bala aí. Quero agradecer os superchats, a casa cheia aqui, pedir mais superchats também ao pessoal, agradecer aos novos membros que estamos ganhando. É isso que mantém o DCM e a nossa missão de fazer um jornalismo independente vivos. Zé Cássio, por favor, manda bala aí, meu caro. Bom dia, presidente. Eu não almocei também, então estamos aí com a fome mais ou menos parecida. Mas, presidente, semana passada, 6 deputados do PT votaram a favor daquele projeto na Câmara que perdoa a dívida das igrejas, grande parte delas evangélicas. Aquilo causou um bafafá danado, o PSOL tirou proveito daquilo. Eu queria saber do senhor o seguinte: primeiro, o que o senhor acha disso? E uma outra coisa, o ano passado o senhor teria dito, né, para o grupo de vocês, os progressistas, procurarem essas igrejas, conversarem com essas pessoas. Nós estamos aí há um mês de uma eleição municipal, o senhor acaba de falar também da necessidade do eleitor progressista estar unido e votando junto, quer dizer, não adianta eleger uma Dilma e depois ter 40 deputados. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que o senhor achou dessa passagem, se isso está dentro de uma ideia correta. Qual a opinião do senhor com relação a isso, presidente? Bom dia. Bom dia, Zé Cássio. Prazer. Eu sou totalmente contra essa invenção de impostos da igreja, seja ela católica ou evangélica, porque quem paga imposto no Brasil é o povo pobre. Nós sabemos que quem paga imposto no Brasil é o povo pobre, e nós estamos vendo que muitas igrejas agora estão investindo em canais de televisão, estão investindo em programas de rádio, estão investindo não sei de onde, ou seja, eu sinceramente não vejo a necessidade de fazer isenção. Agora, eu acho que o Bolsonaro preparou uma certa teoria do bode. Ou seja, o Congresso aprovou,
ele vetou, né? E agora acho que o Congresso vai derrubar o veto dele. Então ele fica bem com as pessoas que foram contra, sabe? E depois o Congresso devolve, sabe, a política que ele queria, porque ele deve ter prometido isso para muito pastor, deve ter prometido isso para muita gente da igreja. Eu, sinceramente, não acho necessidade, não acho um projeto relevante, sabe? Porque eu fui presidente durante tanto tempo, nunca nós discutimos isso. Isso nunca foi uma pauta, sabe, no meu governo. Eu não sei por que virou tão importante no governo Bolsonaro, porque ele fica prometendo o que não é dele para as pessoas. Fica prometendo fazer determinados favores, e eu, sinceramente, não vejo, sabe, não vejo com a quantidade de construções que se vê. Você veja essa igreja Pai Eterno agora, aquele padre Robson, sabe o que ele fez em nome não sei do que, em nome de um instituto criado para dar um desfalque na sociedade brasileira, essas igrejas que constroem verdadeiros palacetes aí, ou seja, o povo para conversar com Deus, o povo precisa de muita simplicidade, sabe, para conversar com Deus, não precisa de dinheiro. Então, eu sou contra essa intenção de imposto. É importante ficar claro, a maioria do PT votou contra, você tem alguns deputados evangélicos que votaram favorável, eu respeito a individualidade deles, mas se isso fosse para ser votado no partido, certamente o partido votaria contra. Certamente o partido votaria contra. Bom, muito bom. E com relação à eleição municipal agora, presidente, qual a opinião do senhor? Como é que o senhor acha que tem que ter um encaminhamento da esquerda, do campo progressista? José, há uma coisa que está um pouco confusa no Brasil, que é o seguinte. Primeiro, eu não sei quantos anos vocês tinham, mas nós brigamos muito nos anos 80 para que nós conseguíssemos 2 turnos nas eleições com mais de 500 mil habitantes. Naquele tempo, foi uma briga muito dura, porque a gente queria garantir que todo partido, independentemente do tamanho que ele tivesse, ele pudesse lançar um candidato para poder defender o seu programa. Porque se o partido não tem um candidato, se o partido não coloca a cara na televisão, o partido não tem chance de crescer. Então, nós do PT participamos muito dessa briga para que a gente pudesse conquistar os 2 turnos. A ideia era essa. Você tem 10 partidos lançam candidato, vai para a disputa, como o Campeonato Brasileiro. Tem 20 times disputando, só um vai ser campeão. E vai ser o melhor. Ou seja, então, que a pessoa, entre os partidos de direita e de esquerda, que os melhores fossem para o 2º turno, e aí você pode juntar as correntes de pensamento político, você pode fazer um acordo programático e disputar as eleições e ganhar as eleições. Agora as pessoas acham que a aliança tem que ser feita no 1º turno. Não precisa ser feita no 1º turno. Eu acho um luxo a gente ter no Brasil uma quantidade de candidatos, inclusive de esquerda, gente do PSP, gente do PT, gente do PSOL, gente do PCdoB, gente do PDT, gente de outras correntes mais à esquerda. Eu acho um luxo, porque antigamente era só um de direita contra o de esquerda e o Brasil não melhorava. É uma bobagem. Esse partido, em 1966 até 79, ele tinha o partido do Sim e o partido do Sim Senhor, que era o MDB e a Arena. Depois de lá para cá, você veja a quantidade de partidos que foi se criando, e você tem hoje, com muita seriedade, os partidos de esquerda. Os partidos de direita viraram uma cooperativa de deputados. Não é mais um partido político. O cara junta 10 deputados, vai lá, pega um pouco do fundo partidário, distribui entre os presidentes regionais, distribui para os candidatos, acabou. Quais são os partidos que você tem no Brasil ideologicamente definido como partido? Você tem o PT? Você tem o PCdoB, você tem o PSOL, você tem o PSB e o PDT. Esses são os partidos que tem com a cara de esquerda, nem sempre é tão esquerda, porque nas alianças políticas as pessoas vão se conformando, mas que cada um tenha candidato e que sejam preparados para não se tratarem como inimigos. Eu poderia dar um exemplo. Aqui em São Paulo, nem
o Gilmar é inimigo do Boulos, nem o Boulos é inimigo do Gilmar. Nem o Gilmar e o Boulos é inimigo do Orlando, nem o Orlando é inimigo dele. Ou seja, são adversários políticos que estão disputando. Sabe? Eu joguei bola contra o meu irmão Frechico. A gente não dava mole um para o outro, não. Não dava mole. Mas a gente não deixava de ser irmão. Meu irmão Frechico era do Partidão, eu era do PT. A gente tinha muitas divergências, mas dentro de casa a gente não discutia política. Vamos discutir política no sindicato, no boteco, tomando uma cerveja, mas em casa não. Ora, os partidos devem fazer isso, que tenha candidatos e que depois, quem for para o segundo turno, tenha o apoio dos outros. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a loucura de tentar, sabe, fazer o casamento sem permitir o noivado. Deixa namorar um pouco, deixa cada um disputar voto, ir para a rua, fazer campanha, defender seu programa, ir na televisão, usar a internet. Aí depois alguém vai para o segundo turno. Aí, se for para o segundo turno, todo mundo se junta em torno dele. Foi comigo assim em 89, foi comigo assim em 94, que não teve segundo turno, em 98 não teve segundo turno, foi assim em 2002, foi assim em 2006, foi assim em 2010, foi assim em 2014. Nós só ganhamos a eleição no segundo turno. E isso não diminui o cara, não diminui ninguém. Quem quiser vir junto, vem. Você pode fazer um acordo programático, ou você pode apenas receber uma aliança. Eu acho que para o PT, essa campanha é muito importante, porque o PT está apresentando candidato em muitas cidades. Eu tenho dito ao PT que o PT tem história para contar para o povo, o PT tem programa e tem legado para conversar com o povo. Como durante muitos anos o PT foi marginalizado, se tentou destruir o PT a nível nacional, essa é uma chance que o PT tem de dizer quem é que defendeu mais o povo trabalhador do que o PT. O PT pode fazer essa pergunta. Quem é que fez mais política de inclusão social do que o PT? Quem é que pode fazer mais? Então, eu acho que é para isso que serve a campanha. Por isso que eu acho que nós estamos num momento de disputa, sabe, que, como é que fala? Sabe, que saiam os candidatos às ruas, que conversem com o povo, que defenda seu programa, sabe, e depois, quem tiver melhor, vai para o segundo turno e nós vamos, então, nos juntar todos para aprovar o melhor. Eu lembro das eleições aqui em São Paulo, eu lembro do PSB, que às vezes parecia inimigo nosso, o PSDB, mas das duas vezes que nós ganhamos as eleições, nós ganhamos com o apoio do PSDB. E as duas que o Mário Covas ganhou aqui, ganhou com o nosso apoio. Então, eu acho que não tem problema, não dá para você ficar questionando os partidos que têm candidatura, não. Que lancem os seus candidatos, que defendam os seus programas, que convençam o eleitorado e quem for melhor merecerá o respeito e o apoio de todos os outros. Lula, você falou, ganhou eleição com o PSDB. Como é que você vê essa questão da aliança aí? No seu pronunciamento, dá a entender que você não entrará em aliança que não tenha, enfim, nenhum tipo de política econômica voltada para o trabalhado. E essas alianças todas aí, você assina ou não? Vai assinar uma cartinha com o pessoal ali? Como você falou outra vez do discurso, do meu pronunciamento, deixa eu te dizer uma coisa aqui, com esse pronunciamento, eu comecei a pensar esse pronunciamento, eu estava na Polícia Federal. Eu estava o tempo inteiro tentando construir a ideia de falar com a sociedade brasileira sobre a questão da soberania nacional. E fiz vários rascunhos, rasguei vários rascunhos, discuti com muita gente. Depois o PT fez um lançamento em Brasília de um programa de defesa da soberania nacional, em que o Patrus Anania ficou como secretário do movimento, o Riquião participava do movimento. E veio a eleição, o Riquião perdeu as eleições, veio o coronavírus, o Patrus está, sabe, por causa também da idade, em casa como eu, ou seja, e parou esse movimento. E eu fiquei com a vontade de fazer um discurso sobre a questão da soberania. Então, eu posso te contar que quando eu falo que eu acredito muito em Deus, é por isso. Eu peguei um rascunho que eu tinha feito na cadeia e eu falei, pô, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom.
vamos só atualizar o bichinho e vamos lançar. Consultei algumas pessoas, sabe? Consultei algumas pessoas. Aí, bom, tá pronto. Quando é que a gente vai lançar? Isso aqui tem que ser lançado como um documento de partido ou um documento do Lula. Não, tem que ser um documento do Lula. E aí, o calendário me permitiu, assim, que o 7 de setembro se apresentasse na minha frente. Eu falei, pô, vai ser dia 7 de setembro. Vou fazer um pronunciamento dia 7 de setembro e vou mostrar como o Collor é incompetente. O Bolsonaro, não o Collor. Desculpa, não sei por que de vez em quando eu falo Collor. Eu vou mostrar. Aí resolvi fazer o pronunciamento. Sabe? E fiquei feliz porque saiu um pronunciamento de qualidade, porque foi a data certa e porque teve uma boa receptividade, sabe, na opinião pública que teve acesso. Eu até esqueci de perguntar para o Bolsonaro se ele tinha lido, sabe? Porque se ele tivesse lido, ele faria um discurso melhor, sabe, no dia 7 de setembro. O problema é que ele não tem o que falar, porque ele não tem compromisso com o Brasil. O compromisso dele é liberar porte de arma, liberar cartucho e vamos à luta. É isso que ele quer. Sabe? Quando eu acho que a gente deveria ter um presidente que pensasse no livro, pensasse na carteira profissional de trabalho, pensasse no salário mínimo, pensasse na universidade, pensasse na ciência e tecnologia, pensasse na saúde, pensasse nas pessoas. Então, eu escolhi dia 7 de setembro porque eu achava que era preciso falar com o povo brasileiro. Então, foi uma coisa muito importante para mim, Kiko, foi uma coisa importante para mim. E quando eu vejo o PT fazer alguma aliança, tem alianças que não dá certo, tem aliança que é uma coisa tão local, porque às vezes a gente toma uma decisão a nível nacional, Kiko, sabe? Aí você chega numa cidadezinha do interior que tem 5 mil habitantes, o melhor cara que tem na cidade é o do DEM. Uhum. O cara mais avançado é um cara não sei de onde, ou seja, e às vezes um acordo numa cidadezinha de 5 mil habitantes, no caso do PT é nacionalizada, no caso do PT vira um confronto nacional, no caso dos outros partidos não acontece nada. Eu vou te contar uma história que eu fiquei sabendo ontem. Tem uma cidade chamada Juazeiro, sabe, do Norte, acho que é Juazeiro do Norte, sabe, no Ceará, e teve uma aliança política lá, sabe, do PT com o PTB. Mas entre PTB também tinha feito aliança, e tinha feito aliança com o PSL. Aí o deputado do PSL, quando descobre que o PT está na aliança, ele recusa participar da aliança. Ele falou, eu tenho um processo para acabar com o PT, eu quero colocar o PT na ilegalidade, como é que eu vou fazer aliança com o PT? Mas estava feita a aliança. Então ele saiu, graças a Deus saiu, e o cara do PTB que está lá é um deputado que teve na Constituição junto comigo, o Arnaud, é um grande deputado, foi um grande deputado, faz tempo que eu não vejo, mas eu acho que as alianças, às vezes, elas são feitas em função da necessidade local. É uma coisa muito, muito local. Você veja que aqui no Rio de Janeiro se tentou fazer um acordo com um cidadão lá, que eu não sei se era, de que partido que era, e esse cidadão, sabe, roeu a corda, não indicou o vice do PT. Acontecem essas coisas no Brasil inteiro, mas o que permeia o PT é a decisão nacional, sabe? No conjunto, nós temos aliança com muita gente de esquerda, tem muitas alianças com o PCdoB, muitas alianças com o PDT, muitas alianças com o PSB, apesar da briga em Pernambuco, apesar das divergências, às vezes, com o Ciro, a divergência com alguém do PCdoB, a maioria das alianças nossas são com esses partidos. Você veja, o Flávio Dino acaba de apoiar o PCdoB para apoiar a Benedita da Silva no Rio de Janeiro, e o PT acaba de decidir apoiar o candidato do Flávio Dino em São Luís do Maranhão. E é assim que a gente faz aliança política. Sabe? Isso é muito bom. É bom para o PT e eu acho que é bom para os outros partidos políticos. Sabe? Você veja, você pega o Orlando Silva em São Paulo. O Orlando Silva é um deputado federal, foi ministro de esporte. Se ele não sai candidato a majoritário alguma vez, a chance dele crescer é muito pequena. É muito pequena. Sabe? É preciso que as pessoas coloquem, sabe, o seu rosto na disputa política para a pessoa saber o tamanho que cada um tem ou
o tamanho que a pessoa pode ter. E as pessoas devem aproveitar a campanha para isso, para discutir com o povo as soluções para os problemas do povo. Perfeito, presidente. Eu queria chamar aqui a nossa correspondente em Londres, a Sara Vivacqua, advogada e ativista. Nós estamos cobrindo o julgamento da extradição do Assange, diretamente lá da capital inglesa, e a Sara tem feito um trabalho brilhante. Vai daí, Sara, manda ver aí, por favor. Não tem som. Sara? Agora, senhor, Sara, acho que você está mutada. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, presidente Lula, direto aqui do Reino Unido, casa de 160 mil brasileiros. Presidente Lula, nesse exato momento, a 5 quilômetros da minha casa, Julian Assange senta nos bancos dos réus numa corte britânica. Se ele for extraditado, vai ficar afirmada a jurisdição mundial dos Estados Unidos, a criminalização do jornalismo investigativo como espionagem e o direito ao sigilo absoluto do Estado sobre os crimes de guerra e abusos de poder. Como estadista, presidente Lula, o que o senhor poderia dizer ao presidente dos Estados Unidos, Trump, ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e ao primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que tem o poder de barrar essa extradição, e o que o senhor pode dizer às elites políticas dos países democráticos, como Merkel, Macron, Sanders, Stammer, que assistem a essa extradição e até agora não se manifestaram? Ô, Sara, bom dia. Eu queria te dizer a você, a todos os líderes do mundo, ao Trump, ao primeiro-ministro inglês, ao primeiro-ministro francês e ao mundo inteiro o seguinte: o Assange deveria, nesse momento, estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todo sindicalista, todo político, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa, tão cantada em versos prosa pelos donos dos grandes jornais, é mentira. Porque o Assange não merece ser punido. O Assange merece ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade, denunciando o genocídio das guerras, denunciando a mentira, a manipulação, às vezes, dos Estados Unidos, o maior território do mundo. Então, eu acho que todos nós, eu já tinha dado uma declaração a esse respeito para uma TV russa aqui no Brasil, e vou repetir para você, Sara: o Assange não pode ser extraditado se as pessoas acreditarem em democracia. Sabe? Porque os jornais que deram a notícia não foram processados. Não foi preso nenhum dono de jornal. Como é que pode um jornalista ser preso e condenado por prestar informação que todos os jornais defendem? Cadê a Associação dos Jornalistas Norte-Americanos? Cadê a Associação dos Jornalistas Ingleses? Cadê a Associação dos Jornalistas Franceses? Cadê as Ordens dos Advogados? Cadê o Conselho de Direitos Humanos da ONU? É preciso todo mundo sair do armário e defender o Assange. Se a gente quiser continuar acreditando e defendendo liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de comunicação. É isso. Portanto, o Assange precisa ser defendido por todos nós que amamos a democracia, que amamos a liberdade de imprensa, que amamos a liberdade sindical, que amamos a liberdade de organização. Liberdade não tem adjetivos. Ou é liberdade ou não é liberdade.
e o Assange prestou serviços à humanidade. Ele não prestou desserviço. Aquela informação de um helicóptero americano matando pessoas civis no Iraque, inclusive 2 jornalistas da Reuters, sabe? Aquilo, o Assange deveria estar sendo premiado por ter feito aquilo. Então, eu espero que o povo inglês, que o povo francês, que o povo americano não permita mais essa atrocidade. Não será o juiz, não será o joelho de um policial matando um negro. Será o joelho de milhões de governantes do mundo sufocando o Assange para que ele morra em vida. E nós não temos o direito de permitir isso. Muito obrigado, presidente. Presidente Lula, eu queria colocar aqui agora uma pergunta do Jeremy Corbyn, também lá de Londres, para o senhor. Eu vou colocar a pergunta e depois eu traduzo aqui, mas vamos lá. Aqui é o Corbyn, vocês me dizem se está dando para ouvir. Good afternoon, Mr. President. First of all, on behalf of millions around the world, I want to thank you for your steadfastness as the President of Brazil and the way in which you fought for justice, equality and environmental sustainability ever since. My question is this. Brazil is a country that suffered almost more than any other because of the coronavirus. And your president, Bolsonaro, seems to be almost in denial about it. Would you agree with me that one of the most important things now is to empower the World Health Organization to help bring universal health care around the world? Because the corona crisis seems to me to have exposed the most grotesque levels of health inequality around the world. We have to conquer that inequality in order to make us all safe. O Corbyn, acho que todo mundo sabe quem é, ele é membro do parlamento inglês e é uma liderança aí de esquerda mundial. E ele está perguntando, presidente, o Brasil é um dos países mais afetados pelo Covid-19, seu presidente, Bolsonaro, parece estar em negação. Você concordaria comigo que uma das questões mais relevantes seria apoiar a Organização Mundial da Saúde para trazer assistência médica universal para todo mundo? Porque o Covid parece ter exposto níveis grotescos de desigualdade no mundo inteiro. Nós precisamos superar essa desigualdade. Essa é a questão dele para o senhor Lula. Kiko, não sei se você vai traduzir o que eu estou falando para o nosso companheiro. Nós vamos traduzir e vamos mandar de volta. Nós vamos traduzir e mandar de volta para ele, sim. Então, deixa eu falar para você uma coisa, Kiko. Eu vou falar devagar para ver se você vai anotando as coisas aí. A primeira coisa que nós temos que dizer ao nosso companheiro inglês é que nós temos que dar 100% de apoio à Organização Mundial da Saúde. Aliás, Kiko, eu sou daqueles que defendo uma reformulação na ONU para que a gente valorize mais as instituições que estão subordinadas à ONU na defesa da saúde, na defesa da economia, na defesa da paz. Sabe, nós precisamos valorizar essas instituições. E eu acho que a Organização Mundial da Saúde prestou um trabalho excepcional de informação no combate ao coronavírus. É uma pena que o governante americano, sabe, grosseiro como ele é, irresponsável como ele é, ele propôs retirar 400 milhões de dólares de ajuda à Organização Mundial da Saúde, quando, na verdade, ele deveria ter colocado 400 milhões a mais. É lamentável, e eu quero que o companheiro saiba, sabe, que eu sou uma das pessoas que quero fazer muita briga para que a gente consiga reformular o papel que a ONU tem que cumprir no mundo. A ONU tem que ser uma governança mais responsável e mais atuante. A mesma ONU que criou o Estado de Israel em 1948, ela não tem coragem de criar o Estado palestino em 2020. Ela poderia criar o Estado palestino, impor condições para criar o Estado palestino. Ou seja, a ONU teria que colocar mais dinheiro para a luta contra a desigualdade. A desigualdade no mundo, eu tive com o Papa Francisco,
sabe, no começo desse ano, para discutir a questão da desigualdade, não tem nenhuma explicação no planeta Terra. A gente tem, através do conhecimento genético, uma capacidade de produção de alimento, sabe, acesso à tecnologia, mais do que as pessoas podem consumir. Nós não temos fome porque falta alimento, nós temos fome porque falta dinheiro para as pessoas terem acesso a alimento. Então, é importante que o mundo volte a ser humanizado, que o mundo volte a ser mais solidário. É preciso que os seres humanos deixem de ser algoritmos e passem a voltar a ser humano, pensar com o coração, pensar com a cabeça. Quanto mais gesto de solidariedade a gente tiver, mais chance de construir um mundo mais justo a gente vai ter. Então, eu acho que organizações como as organizações de direitos humanos, a Organização de Saúde e outras organizações que tem na ONU precisam ser fortalecidas, precisam ter mais força de decisão para a gente poder consertar, sabe, o planeta Terra. Senão, a gente não consegue consertar. A governança da ONU ela tem que ter poder de tomar algumas decisões que sejam cumpridas em todos os países. Tem decisão que é o Estado Nacional que tem que tomar, mas tem outras decisões que interessam ao mundo como um todo, que a ONU pode, sabe, decidir. Não pode acontecer como aconteceu nas reuniões de 2009, 2010 e 2008 do G20, em que a gente tomava decisão para consertar determinadas instituições de Bretton Woods, por exemplo, e ela não dava sequência, porque o parlamento dos Estados Unidos não aprovava, porque o governo americano não gostava. Assim você não vai ter governança mundial. E assim não funcionam as instituições. Sabe, quando você tem uma Organização Mundial da Saúde funcionando e orientando a sociedade do mundo inteiro, você tem um governo americano ameaçando cortar recursos. Sabe, é uma coisa desproposital, é uma atitude insana, sabe, dessas pessoas que não acreditam nas instituições que nós mesmos criamos para garantir o funcionamento do nosso planeta Terra, da governança globalizada que nós vivemos hoje. Então, eu sou favorável a fortalecer a Organização Mundial da Saúde. Vamos seguindo aqui. Pedro Zambarda, meu caro, você tem uma pergunta aí muito breve que você ficou de fazer. Por favor, manda bala aí, Pedro. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade que você falou a respeito dos algoritmos. A gente recebeu uma pesquisa recente que está apontando que o Bolsonaro tem crescido entre o eleitorado mais jovem e o pessoal ligado às tecnologias. O que o senhor acredita que a gente, como oposição, pode fazer a esse fenômeno depois, enfim, de fake news, de diversas coisas que aconteceram na eleição e que continuam acontecendo agora? Esse aumento de jovens tem sido, sobretudo, por conta do gabinete do ódio do Bolsonaro. Queria saber sua opinião. Veja, não é só a comunicação digital. Eu não sei por que a gente costuma chamar de redes sociais. Não tem rede social coisa nenhuma. Você tem uma rede digital, em que muitas vezes o ódio é muito mais disseminado do que coisas boas, do que muitas vezes a mentira é mais disseminada do que coisas boas. Sabe? Ou seja, aí você sabe que para as pessoas crescerem como o Bolsonaro, você não só cresce com base na mentira, como você cresce com, sabe, dinheiro, sabe, sustentando as redes para que ela possa impulsionar, sabe, uma quantidade enorme de informações. Nós já fizemos a denúncia na eleição do Haddad. Agora, quando fizeram ameaças à ministra da Suprema Corte, eles foram para cima. Nós temos uma CPI que já tem as assinaturas. É só colocar isso para funcionar, para a gente poder tentar trabalhar sem fazer cerceamento da liberdade, mas, ao mesmo tempo, a gente regular. Porque uma coisa é eu dar informação, sabe, sobre saúde, sobre política, sobre livros, sobre qualquer informação. Outra coisa é eu pregar ódio e pregar mentira, como tem acontecido em muitas redes financiadas pelo bolsonarismo. Eu, sinceramente acho, Pedro, que não está muito longe do dia que a gente vai ter que discutir como regulamentar o funcionamento da comunicação digital nesse país, para que seja bom para todos, para que o bem vença o mal, para que a inteligência vença a ignorância e para que a vida vença a morte. Muito bom. Obrigado, presidente.
Joaquim de Carvalho, meu caro, você pode aí fazer mais uma pergunta? Estamos de volta aqui no nosso rodízio. Manda ver aí, Joaquim, por favor. Então, presidente, começa a ser discutido lá no Congresso a reeleição. Uma emenda que foi apresentada pelo deputado do PSB, né, o Alessandro Molon, e para acabar com a reeleição, inclusive com a reeleição, direito à reeleição agora dos atuais governantes, inclusive o Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação que o senhor faz do Instituto da Reeleição? O PT foi muito contra quando isso foi aprovado, com compra de votos, inclusive, lá no Congresso. A avaliação que o senhor faz do Instituto da Reeleição e qual é a sua posição? Qual deve ser, na opinião do senhor, como a grande liderança do PT e das esquerdas aqui no Brasil, qual deve ser a posição das esquerdas em relação a esse tema? Joaquim, me mostre qual o país desenvolvido que não tem reeleição. O Instituto da Não Reeleição é o Instituto da Mediocridade. Veja, só não tem reeleição em países da América Latina e países africanos. Ou seja, por quê? Com medo de que o cara roubou, porque o cara vai roubar, porque o cara... Sabe, esse não é um argumento para você evitar a reeleição. Eu acho que a única coisa boa que o Brasil copiou dos Estados Unidos foi você poder ser reeleito um mandato só. Depois que o Roosevelt foi eleito 4 vezes, ou seja, você criou, então, só pode ser eleito 1 vez, sabe? Você é eleito e reeleito e depois não pode mais. Essa é uma coisa boa que aconteceu no Brasil. Você não pode evitar que o cidadão que está governando com competência, sabe, seja reeleito. E, às vezes, não é. Ou um cidadão que está desgovernando como o Bolsonaro possa ser reeleito. Não é com medo dele ser reeleito que eu quero acabar com o Instituto, que eu acho que faz bem ao Brasil, se a gente tiver gente boa governando o Brasil. Sabe, eu quando vejo, sabe, a maioria dos países da América Central é 1 ano só. É 4 anos ou 5 anos, 4 anos ou 5 anos e não pode ser reeleito. Ou seja, aqui no Brasil, com as exigências que nós criamos, não foram outros que criaram, foram nós que criamos, com as exigências, com a desconfiança que nós temos, ou seja, você não faria uma única obra em 4 anos. Você não consegue aprovar um projeto, passar pelo Senado, passar pelo Tribunal de Contas, ou seja, você não consegue. É tudo muito... Eu digo sempre o seguinte, aqui no Brasil, se a gente tivesse hoje que decidir fazer Brasília, a gente estaria ainda tentando arrumar o terreno e legalizar as apropriações para fazer o aeroporto para o avião de Juscelino parar. Está tudo muito mais difícil hoje. Então, eu, sinceramente, sou favorável à reeleição de mais um mandato para qualquer presidente. Se ele for bem, ele se reelege. Se ele for mal, cabe ao povo trocá-lo e tirá-lo. Eu não tenho medo que o Bolsonaro dispute mais um mandato, eu não tenho. Se ele tiver, chegar lá e ele quiser disputar, dispute. A oposição é que tem que se preparar para derrotá-lo. Não tem essa de achar que o mandato só resolve. O mandato só resolve. Aí o Fernando Henrique Cardoso inventa um mandato de 5 anos resolve. Quando ele chegou, tinha 5 anos. Quando ele chegou, tinha 5 anos. Aprovaram a reeleição com medo de mim. As pessoas não podem esquecer a história. Ou seja, o Lula vai ganhar, então é preciso que a gente consiga diminuir a reeleição. Não tem reeleição e vamos diminuir o mandato de 5 para 4 anos. Diminuir o mandato. Quando ele ganha, resolve aprovar a reeleição. Do jeito que foi feita a reeleição, que você sabe como é que ela foi feita. Você sabe a que preço. A informação de deputados na época era que por R$200 mil era comprado os votos para votar a aprovação da reeleição, com medo do Lula. Eles agora sofisticaram, com medo do Lula, resolveram judicializar a minha vida política. Então, não é por isso que eu vou ser contra a reeleição, não. Eu acho que o Brasil eleger um bom presidente ou um Estado eleger um bom governador, ele tem o direito de se reeleger, sim. Ele tem, sabe? Como é que a gente pode deixar um ministro da Suprema Corte 30 anos e não pode reeleger um governador?
Como é que um deputado pode se reeleger 50 vezes e o governador não pode? Nós precisamos parar, sabe, com essa diferença entre um executivo e um parlamentar. É só a gente regular como está agora. Como está agora. O Bolsonaro foi eleito, sabe, ele quer ser reeleito, ele que governe bem, que faça as coisas boas para ganhar confiança. Se não ganhar, cabe a nós, da oposição, tanto pela direita quanto pela esquerda, pela extrema-direita, pela extrema-esquerda, não deixar. Mas eu não acho que a gente tem que definir isso em lei. Sabe? Um mandato só não resolve nada. Se permanecer a cultura brasileira, o que vai acontecer é que um presidente começa a fazer uma obra, o outro não continua, aí nós vamos voltar a ser um cemitério de obras inacabadas. Muito bom. Presidente, muita gente aqui manda... A gente achar que a eleição resolve o problema do Brasil. Agora, é engraçado, é que no parlamentarismo, o Helmut Kohl ficou 16 anos na Alemanha, o Tony Blair ficou 12 anos na Inglaterra, o meu companheiro na Espanha ficou 12 anos, a Angela Merkel já está há 12 anos. Ou seja, por que no parlamentarismo eu posso ficar com o primeiro-ministro 10, 12, 14 anos e na presidencialismo eu não posso? A da Espanha é meu amigo Felipe González. Sabe? Então, agora o México só tem um mandato, porque em 1800 não sei quanto o cara roubou, então não pode ficar. Na Guatemala, a mesma coisa. Em Honduras, a mesma coisa. Na Costa Rica, a mesma coisa, como se o mandato só resolvesse o problema da humanidade. Deu uma travada aí. Voltou. Está me ouvindo, hein? Oi, Kiko, não está travado. Ah, travou o Lula agora. Voltou. Mas vamos lá. Leandro Fortes, você pode falar aí, meu caro? Leandro tá na área ainda, Leandro? Alô? Câmbio? Leandro? Tá aí? Eu estou aqui. Seguindo aqui. Enquanto o Leandro se prepara aí, queria mais um recado aqui para o pessoal. Lula, o pessoal do Prerrogativas está te mandando um abraço também, o Grupo Prerrogativas. Nossos leitores estão perguntando quando é que você vai casar com a Janja. Você para de enganar a moça. E só amor aqui, só eu não estou enganando, não. Se não tivesse o coronavírus, eu já tinha casado. Mas eu vou esperar acabar o coronavírus e vamos casar. Manda ver aí, Leandro. Presidente Lula, o Joaquim Barbosa, o ex-ministro, que abriu as portas do inferno lá no Mensalão, é um sujeito que acabou no lixo da história, né? Está no ostracismo, tentou a vida como tuiteiro e não se transformou em mais nada. Você acha que o futuro do Sérgio Moro também é esse? É o lixo da história? Você acha que ele consegue, ele ainda tem alguma condição de ser candidato a presidente? Enfim, um apoio só da Globo o sustenta? Ou ele vai acabar no mesmo lixo da história que o Joaquim Barbosa? Eu tenho uma dificuldade de julgar as pessoas. Você pode saber uma coisa, Leandro, eu não tenho do Moro o ódio que ele tem de mim. Como pessoa humana, eu quero que ele siga a vida, que cuida da sua mãe, que cuida da sua família. Eu quero que ele seja tratado com o respeito que eu não fui por ele. Sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele que siga a vida dele. Ele, se quiser ser candidato a presidente, ele tem que procurar um partido político, se filiar, se concorrer e participar da campanha. Ele tem mais de 35 anos de idade, ele tem um diploma universitário, portanto, ele tem uma coisa que quase todo mundo no Brasil acha necessária para ser presidente. Ele poderia ser candidato, eu não tenho nenhuma preocupação, não tenho nenhum medo. Eu quero ver se a Globo tem coragem de eleger ele. Porque sabe o que acontece, Leandro? Eu fico assim um pouco preocupado com essa gente, porque você veja, tem um doleiro agora que era chamado Doleiro dos Doleiros, que ele denuncia que levava mala de dinheiro para a família Marinho, para o Roberto Irineu, para o Zé Roberto Marinho da Fundação. Você, por acaso, viu alguém do Ministério Público falar que vai fazer investigação nisso? Você ouviu alguém dizer que vai abrir um PIC para fazer uma investigação, para prestar um depoimento na Polícia Federal? Não. As coisas só acontecem porque essas pessoas se transformaram, na verdade, num partido político. E o Moro tem culpa. Veja, se alguém tivesse feito um teste psicotécnico com o Moro,
as pessoas iriam descobrir que o Moro é um desequilibrado, porque ele ficou tão envaidecido pela pirotecnia que a Globo fez com ele, tentar vendê-lo um ser humano superior, tentar vendê-lo como um ser humano maior, ele acreditou tanto naquilo que quebrou a cara. Sabe? Ele poderia ter tudo aquilo dele e ter demonstrado seriedade quando ele virou bolsonarista. Veja, ele é tão medíocre que quando ele sai, ele tenta criar mais uma pirotecnia com o apoio da Globo. Eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. É importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar diretor-geral da Polícia Federal, sim. Eu indiquei 2 vezes e nunca pedi, nunca orientei, porque eles têm autonomia. Agora, por que o Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia? E tenta ganhar a opinião pública tentando mentir outra vez? Um homem que vive de mentiras e que constrói sua vida escondida atrás de uma toga não merece respeito para ser candidato. Mas se quiser ser, que seja. Que o povo tenha a oportunidade de votar, de escolher, e que tente fazer o que ele acha que está correto. Ele não está preparado politicamente, psicologicamente, e ele não passaria num teste psicotécnico para medir o caráter dele. É isso que eu penso dele, mas que siga a sua vida. Presidente, tem mais uma pergunta aqui de uma liderança europeia, é o George Galloway, que é do Workers' Party da Inglaterra. Ele foi expulso do Partido Trabalhista depois que não apoiou o Tony Blair na guerra do Iraque. Eu vou colocar aqui. É também um homem muito importante ali da esquerda mundial, tá? Tem uma pergunta aqui, espero que funcione tudo direitinho. Greetings, Comrade Lula. It's been 35 years since we last met. I know, neither of us has changed at all. Here's my question. What would be best for the working class in America and across the world? The re-election of Donald Trump or the election of Joe Biden? Or do you think, as I'm afraid I do, they are both two cheeks of the same backside? A pergunta é a seguinte: primeiro, ele te saúda aqui, porque faz 35 anos desde a última vez que vocês se encontraram. E diz que, eu sei, nenhum de nós dois mudou nem um pouco. Aí já é a famosa ironia em inglês. Muito bom. Ele diz assim, essa é a minha pergunta: o que será melhor para a classe trabalhadora na América e no mundo? A reeleição de Donald Trump, com suas ações explícitas, ou a eleição de Biden, que que eu sei que você pensa, quem sabe como eu, que são ambos farinha do mesmo saco? Foi essa a pergunta do Galloway. Olha, deixa o Kiko, isso merece uma história, que é o seguinte. Eu vou depois traduzir e mandar para o Corbyn e para o Galloway, tá? Primeiro, é importante que o nosso querido deputado saiba que eu avisei para o Tony Blair que as armas químicas do Iraque não existiam. Logo que eu assumi a presidência da República, eu fui conversar com o Bush e o brasileiro, que era o nosso embaixador, sabe, que era o secretário-geral da agência que cuidava de armas químicas, ele dizia que não tinha armas químicas, que ele já tinha visitado e que não tinha. Por isso, o Clinton, o Bush, exigiu que o Fernando Henrique Cardoso tirasse ele da agência. Eu estou esquecendo o nome do embaixador aqui? Bustani. O Bustani, o embaixador Bustani. Então, o governo americano exigiu que o Fernando Henrique Cardoso tirasse ele da secretaria que cuidava de armas químicas e tiraram ele. Eu falei para o Tony Blair, é mentira, não tem armas químicas. Falei para o Bush, é mentira. Ou seja, eles invadiram o Iraque, sabe? E até hoje a sociedade está procurando as armas químicas que não existiam. Então, é uma mentira deslavada o que essa gente inventou. Sabe? Foi a primeira grande mentira do século XXI, foi a história das armas químicas no Iraque. Bem, e uma vez na Nicarágua, eu cometi um erro, sabe, exatamente do jeitinho que o nosso querido deputado me perguntou. Me perguntaram qual era a diferença entre George Bush, pai, e o nosso presidente democrata,
sabe, dos anos 80. E eu dizia, olha, nós vamos tirar a Coca-Cola e colocar a Pepsi-Cola. Sabe? E eu acho que eu cometi um erro, porque não é assim. Sabe? Não é tão simples assim. Eu acho que qualquer pessoa é melhor do que o Trump. Tá. Eu acho que qualquer pessoa é melhor do que o Trump. Sabe, embora seja duas Coca-Colas, você pode dizer que são duas Coca-Colas, uma é mais saudável porque está gelada, porque tem gás, a outra está estragada. O Trump não deveria nunca ser presidente dos Estados Unidos, porque ele não é um homem criativo, ele é um homem destrutivo. E quando eu fico brigando sobre a nossa querida América Latina, o Kiko, é porque não está na cabeça do Trump aceitar a ideia de que algum país na América Latina possa ter soberania. Sabe? Sobretudo pela interferência da economia chinesa no continente africano e no continente latino-americano. Os chineses estão entrando aqui e o Bush não quer, nessa guerra comercial que ele está com os chineses, nessa guerra de tecnologia, ele não quer que a China entre em nenhum país da América Latina. Daí porque ele não permitiu que o Brasil continuasse sendo soberano. Por isso eles criaram a frota, recuperaram a Frota Sul, a quarta frota, sabe, no Oceano Atlântico. Por isso eles participaram, junto com o Moro e junto com o Ministério Público, da destruição da indústria da construção civil, da indústria de óleo e gás, da indústria naval brasileira. É por isso, porque eles não querem que o Brasil tenha soberania. Então, eu, na verdade, acho que a mudança do Trump, não sei se vai ser melhor ou não, mas pelo menos nos dá uma esperança de que nós vamos poder dormir sem, sabe, um presidente que conte 11 mentiras por dia, como disse a imprensa americana que o Trump conta. Por isso, eu acho que, embora ideologicamente o perfil seja mais ou menos o mesmo, sabe, não tem nenhum operário metalúrgico lá, não tem nenhum índio, não tem nenhum camponês sendo candidato, sabe? Eu acho que a vitória republicana pode ser um alento com a queda do Trump. Só por isso. Presidente, o senhor falou agora sobre essa declaração, acho que bastante enviesada do Fernando Henrique Cardoso, que não é a favor mais da reeleição. Isso é tudo para atingir o senhor. Tem endereço. O senhor falou ali, né, que aquilo era 5 anos, virou 8 também por causa do senhor. Quer dizer, tem um mundo político que gira em torno do senhor há muito tempo. Isso incomoda, isso dá vontade, enfim, de xingar as pessoas, mas porque o Brasil gira em torno do Lula, inclusive judicialmente, de maneira oportunista. Como é que o senhor encara isso? E não é de hoje, né? O Kiko, isso faz muito tempo, querido. Isso já faz desde 1979, desde a reforma política, que quando nós decidimos criar o PT, a gente começou a incomodar algumas pessoas que pensavam em liberdade política, mas sem o PT. Sabe? Era demais para eles um PT. Eu cheguei a fazer reunião em São Bernardo do Campo com mais de 90 deputados, e estava o Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso dizia, não, se vocês mudarem o nome, fica mais fácil a gente participar, mas se for Partido dos Trabalhadores, eu falava, Fernando, a novidade é o PT, a novidade é o Partido dos Trabalhadores, porque qualquer outro partido já existiu no Brasil, rapaz. Então, eu fico preocupado porque eu acho que as pessoas deveriam disputar comigo quem é que vai fazer mais para o povo brasileiro, quem vai gerar mais emprego, quem vai fazer mais distribuição de renda, sabe, quem vai assentar mais trabalhador no campo, quem vai melhorar a agricultura familiar. Também isso que as pessoas deveriam discutir com o Lula. Eu não quero o Lula porque eu vou fazer mais escola que ele, vou fazer mais universidade que ele, vou fazer mais escola técnica que ele, vou melhorar o salário. Não, eles não querem isso. Eles não querem o Lula porque o Lula é um ponto fora da curva. O Lula é um metalúrgico metido que não deveria nunca ter criado um partido e que nunca deveria, sabe, desafiado a elite brasileira e virado presidente da República. É isso. É isso que conta na política deles.
Mas eu penso assim, olha, eu penso assim, sabe? Eu não tenho mais interesse pessoal de cargo, ou seja, isso já não conta mais para mim, sabe? Eu já cheguei aonde, sabe? Nunca imaginei chegar. Acho que Deus foi de uma generosidade comigo, sabe? Que eu se tivesse que pagar, não saberia pagar. E eu tento retribuir essa generosidade do povo brasileiro comigo com carinho por eles, com respeito, sabe? Porque o povo foi muito generoso comigo, muito. Eu não acredito que tenha outra pessoa recebida a generosidade que eu recebi do povo. As pessoas vivem agora falando, porque o Bolsonaro está forte, porque o Bolsonaro está forte, ele tem 35%. No segundo ano, a Dilma tinha 75% de aprovação. Isso era forte. Isso era forte. Ela tinha 75% de aprovação no segundo ano. Eu deixei a presidência com 87% de bom e ótimo. Isso era forte. Agora, o cara tem hoje menos do que ele se elegeu, as pessoas acham que ele é forte, ele mantém os milicianos dele. Ele mantém os milicianos dele ativos, porque são tudo quase que reserva da aeronáutica, reserva da marinha, reserva do exército, reserva da polícia militar, reserva do bombeiro, reserva da polícia federal. É isso. Sabe? Pessoas que eram só apareciam nas páginas policiais, agora aparecem nas páginas políticas, é o deputado, eu não sei das contas, sabe? Então, eu sinceramente, eu acho que nós precisamos melhorar o Brasil e muito, e essas pessoas precisam parar de ter ódio de quem faz mais do que eles. Eu às vezes, fico lamentando o comportamento do Fernando Henrique Cardoso, que eu conheci tão bem nos anos 70, que tive esperança, como muita gente teve, mas que ele preferiu enveredar, sabe, por um caminho equivocado, sabe? Mesmo quando eu fui eleito, ele imaginava que eu ia dar errado e que ele ia voltar depois. Ele deveria ter ficado feliz porque eu dei certo, ele não ficou. Ele não ficou. Lamento profundamente. Eu disputei 4 eleições com o PSDB, perdi 2, sabe? Ganhamos 4, mas com muito respeito. E eles, quando perderam a última deles em 2014, eles foram, sabe, um comportamento fascista, não queriam aceitar a derrota, sabe, ficaram provocando a Dilma, ameaçaram caçar a Dilma, e o comportamento do Aécio tem que ver com o golpe de 2016. O Fernando Henrique Cardoso vai passar para a história como o cientista político mais medíocre, sabe, do que ele foi, porque na vida pessoal ele até era um grande cientista político, era tratado como um príncipe da sociologia. Quando ele entrou na política, ele, na verdade, ele diminuiu o ímpeto dele com o comportamento, eu diria, raivoso dele, invejoso dele, e eu lamento que seja assim a história, lamento. O senhor parece ter mais bronca dele do que do Ciro Gomes. Por quê, hein? Eu, na verdade, eu não tenho bronca. Eu tenho ressentimento de alguém que teria a obrigação de, cada vez que abrir a boca, falar uma coisa boa, sabe, a respeito das pessoas que ele conhece, e ele me conhece. Ele sabe que eu não sou corrupto, ele sabe que eu não estou envolvido, mas ele não tem coragem, porque a Globo quer que ele seja assim. A imprensa quer que ele seja assim. Você sabe que tem um tipo de ser humano que, sabe, é bajulador dos meios de comunicação. O Ciro é diferente. Deixa eu falar uma coisa do Ciro, que é o seguinte. O Ciro foi meu ministro 4 anos. O Ciro foi uma pessoa muito leal. O Ciro participou comigo, sabe, de um comitê de crise junto com a Dilma, com o Márcio Tomás Bastos. O fato do Ciro agora estar disputando uma vaga e ele quer ter o direito de ser candidato a presidente da República, eu acho legítimo. Sabe, eu não tenho bronca do Ciro. Eu tenho respeito pela lealdade que o Ciro teve comigo, sabe? E as críticas que ele faz a mim, se ele acha que eu sou isso, está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu posso te dizer que, se eu conheço a personalidade do Ciro, na hora, sabe, que o circo pega fogo, ele sabe de que lado ele está. Ele sabe. Ele vai vir para o lado correto. Pode ficar certo disso. Agora, se ele está numa disputa com o PT, se ele acha que o PT está errado, se ele acha, é um direito dele. Eu não posso querer que um jogador do Palmeiras fale bem do Corinthians. Não posso. Não posso querer que o cara da seleção argentina elogie o time da seleção brasileira. Eu não posso exigir tanto deles.
O importante é o seguinte, Kiko, eu quero que você saiba, pode dizer isso, eu sou um homem sem raiva, não guardo raiva de ninguém, não guardo rancor de ninguém. O meu ressentimento é muito rápido, às vezes é 2 minutos, 2 segundos, eu estou livre para pensar para frente. Eu agora não tenho mais tempo de ficar me remoendo com raiva, eu quero pensar no Brasil. Eu quero saber como é que a gente vai prometer para essa juventude um caminho, qual é a esperança que a gente promete para uma criança que está com 10, com 12, com 13 anos, que mundo eles vão ter? Sabe, porque até agora se fala muito que o jovem é a esperança, mas pouca coisa se faz por ele. Ou seja, nem se ouve mais do jovem, ele não pode nem falar porque você não tem experiência, você não sabe o que está falando. Não, ele sabe o que está falando e é importante que a gente permita que ele fale, que ele diga. Porque nós estamos vivendo um século em que acabou a ideia do mais velho saber mais do que o mais novo, ou seja, é o século que o neto ensina para o avô, que o filho ensina para o pai. Você percebe? É uma coisa maluca, mas é assim, é assim. Nós não somos mais os sábios. Antigamente, a gente mais velhinha era tratado como sábio, todo mundo ia pedir conselho, todo mundo. Hoje você vai conversar com um menino de 10 anos, 12 anos de idade, se ele for uma criança que esteja estudando seriamente, aproveitando, sabe, o mundo digital para aprender, ele sabe mais do que qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com meu neto, você veja que a ambientalista mais famosa hoje é uma sueca com 14 anos, está com 16 agora, mas quando ela começou tinha idade. Você percebe? Então, eu sinceramente acho que eu estou dedicado a isso agora, eu estou dedicado ao combate à desigualdade. É uma coisa que eu quero fazer, porque eu não posso aceitar que uma pessoa durma tranquilo, sabendo que do lado da casa dela tem uma pessoa que não teve o que jantar. Eu não consigo entender, sabe, que uma pessoa, sabe, não tenha dó e não fique compadecida de ver uma criança numa esquina pedindo esmola. Nós tínhamos acabado isso no nosso governo, Kiko. Isso voltou, sabe, porque as pessoas mais pobres são tratadas como números, não são tratadas como seres humanos. Você acha, olha a cara do Guedes quando ele está falando, você acha que o Guedes tem alguma preocupação com o pobre? Pobre para ele atrapalha, é estorvo. Pobre incomoda, pobre quer casa, pobre quer transporte, pobre quer comer, pobre quer emprego. Tudo isso atrapalha. O mundo dele deveria ser um mundo de banqueiros, de investidores, onde ninguém tem problema. Onde as pessoas vão trabalhar de iate, se tem um córrego vão trabalhar de jet ski, onde as pessoas agora trabalham pelo Zoom, não ocupam mais espaço. Acontece que o mundo não é assim. Então, essa gente, na verdade, Kiko, se incomoda muito com a minha presença na política. Se incomoda muito. Ele se incomoda muito mais pelo fato de eu não baixar a cabeça. Minha mãe, a dona Lindu, dizia, meu filho, não baixe a cabeça que eles colocam uma cangaia e você nunca mais levanta a cabeça. E eu aprendi essa lição com ela. Não tem cabeça baixa para enfrentar os meus algozes. Sabe? Até porque eu sou capaz de provar que todos eles juntos são mais mentirosos do que as pessoas que convivem comigo e todos eles praticaram mais crime do que eles acham que eu pratiquei. É isso. Minha vida é essa. As pessoas, às vezes, falam que eu estou bravo. Eu não estou bravo, eu nunca estou bravo. Sabe? Nunca estou bravo. Eu não tenho mais tempo para ficar bravo. Eu posso, às vezes, ficar contrariado com alguma coisa, mas, sabe? Você acha que um cara que aos 75 anos de idade se apaixonou outra vez, tem razão para estar bravo? Não tem razão para estar bravo. Sabe? Agora eu quero, sabe, dedicar a minha vida a fazer bem para as pessoas que me ajudaram muito. O povo brasileiro. Tudo que eu fui, eu devo a esse povo generoso que sempre foi leal a mim. Sabe, não adianta as pessoas falar, mas e o pessoal que ganhou Bolsa Família, o pessoal que ganhou Bolsa da universidade está votando contra você. O povo não é gado. Ele não tem a obrigação de votar em mim. Eu é que tenho a obrigação de convencê-los que eu mereço a confiança deles. E é isso que eu vou fazer. O cara que votou no Bolsonaro não é pior do que o cara que votou em mim. Ele pode ser um cara mais desinformado. Então, cabe a mim
trabalhar para informá-lo corretamente, para ele não formar. Eu lembro que quando o Collor venceu as eleições, em 89, o Kiko, logo surgiu uma camiseta. Não reclame comigo, eu votei no Lula. Ele falou, não, escreva diferente, faça a camisa, reclame comigo, eu votei no Lula. Sabe? Que é para reconquistar as pessoas. E é assim que eu sou, Kiko. É assim que eu sou. Eu espero que quando terminar essa pandemia, Kiko, a gente possa juntar esse grupo de companheiros seus que labutam, que trabalham. Sabe? Você não sabe a alegria que você me deu. Eu vou dizer uma coisa do DCM. Sabe? Bom, primeiro, quando eu recebia o pendrive de vocês na Polícia Federal. A alegria que me deu as informações do DCM. A segunda coisa, eu estava em liberdade ainda quando vocês fotografaram o tal do triplex da Rede Globo de televisão em... Como é que fala? Em Paraty, o grande Renan, falecido Renan, morreu de cloroquina, Renan. Está aqui conosco. A alegria que vocês me deram quando saiu aquela manchete, e você sabe que até hoje o Ministério Público não teve coragem de dizer que eles montaram uma mentira, inventaram uma empresa offshore do Panamá para tentar me levar para Curitiba. Aí, quando a gente descobriu que o triplex era da Globo e que o helicóptero daquela offshore era o offshore que tinha comprado o helicóptero da Globo, ou seja, eles desapareceram, soltaram a mulher e nunca mais falaram nisso. Então, eu tenho muita gratidão pela seriedade jornalística que você consegue imprimir junto com seus companheiros no DCM, Kiko. Muito obrigado, presidente. Eu queria mandar só um recadinho de mais um companheiro nosso aqui. Perdão, te interrompi. Vocês fazem bem ao Brasil. Sabe? E se um dia eu encontrar com o Ciro, eu vou dizer, Ciro, por favor, não ofenda os companheiros do DCM, porque eles são jornalistas altamente qualificados e eles podem demonstrar divergência com você. Mas eles nunca deixarão de ser jornalistas sérios, profissionais e competentes e que dizem o que pensam. Sabe? É isso. Por isso, querido, olha, meu grande abraço, Kiko. Muito não sabe da alegria de estar falando com vocês aqui. Tem um companheiro nosso aqui, se me permite, mandando um abraço para o senhor aqui, ó, só rapidinho. Companheiro Lula, eu, na verdade, não tenho nenhuma pergunta para fazer, porque estou inteiramente contigo. O que eu quero é mandar um abraço fraterno. Eu queria te abraçar pessoalmente, mas não posso, estou em Portugal. Então é dizer e reafirmar nossa amizade e minha confiança em ti. Um abraço. É o Bem-vindo Sequeira aqui, que é nosso companheiro das sextas-feiras, está te mandando um abraço lá de Portugal. Acho que ele representa nós aqui, viu, presidente? Muito obrigado pelas palavras tão gentis aí, viu? Um abraço, querido. Sabe, muito grande. Sabe, eu tenho muito carinho por Portugal, tenho muita solidariedade em Portugal, tenho muitos amigos, desde o tempo do nosso querido e saudoso Mário Soares, do Partido Socialista, do Partido Comunista. Então, um grande abraço a todo o povo de Portugal. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau. Seguimos aqui, né, Pedrão? Opa! Vamos lá?